Oi, pessoal, tudo bem com vocês? O passo a passo de hoje é super rápido e é daquele jeito que todo mundo gosta. Rápido, fácil, vai poucos materiais. E no passo a passo de hoje, nós vamos aprender a fazer um porta-celular mais fácil do mundo. E como eu disse para vocês, é um porta-celular rápido de fazer. Então, para oferecer agora no final do ano, com as festas que estão chegando, vai ser uma ótima opção. E chega de enrolação, vamos para o passo a passo. E vamos construir o nosso molde. E é um molde super fácil de fazer. Então, eu já cortei aqui no papel 11,5 de largura e o comprimento tem 19 centímetros, certo? Nós vamos arredondar todos os cantinhos agora. E eu vou utilizar um cone de linha normal aqui. Vou posicionar assim nos cantinhos e vamos arredondar. E já temos o nosso molde prontinho. Vamos separar os nossos tecidos. Pessoal, para a parte interna, eu vou utilizar o tecido lá do Ateliê As Beltranas e na descrição do vídeo vai ter o cupom de desconto para vocês usarem lá no site, certo? Na parte externa, esse tecido lindo, maravilhoso. E na parte de dentro, eu vou utilizar o tecido de algodão mesmo. Já cortei os tecidos principais e o tecido de forro também. O tecido de forro cortei um pouquinho maior e o tecido principal também um pouquinho maior, tá? Na parte da manta, do estruturador, eu vou utilizar a manta R1, mas vocês podem usar o nylon acoplado ou também a entretela, tá bem? Então, eu cortei maior, eu vou lá no ferro de passar agora, eu vou grudar esses dois tecidos principais aqui na manta R1. Pessoal, não sei se vai dar pra enxergar, mas eu já risquei o meu molde aqui na parte principal, ó. Tá todo riscadinho aqui, o contorno do nosso molde, ó, fica desse jeito, certo? Risquei com uma caneta mesmo, porque nós vamos passar uma costura agora em cima dessa marcação. Lembrando que eu já estruturei o meu tecido principal na manta R1. Pessoal, em uma das partes do nosso forro, nós vamos riscar o molde com uma caneta, certo? Ó, ele já ficou aqui na marcação do molde. É que não vai dar pra vocês enxergarem muito bem, mas já tá a marcação do molde certinho aqui. Como nós já riscamos o molde aqui na parte do forro, né, que é a parte interna, eu também já cortei um pedaço de tecido e eu vou usar o tecido externo para ficar bem bonitinho, bem harmônico na parte de dentro. E essa medida de tecido tem 10 por 24 de comprimento, certo? Vai ser o nosso bolso que vamos costurar aqui na parte de dentro. Já peguei um pedaço de tecido, que é o tecido do bolso que nós vamos fazer. Coloco aqui, ó, frente com frente dobrado. E nós vamos passar uma costura em toda a volta, certo? Ó, posso começar daqui, que aqui já tá fechado, né? Começo daqui e termino aqui, deixando uma abertura em um dos cantinhos para desvirar. Já costuramos, agora vamos tirar essas quinas aqui. Desse jeito, certo? Feito isso, nós vamos desvirar esse bolso. Já desvirei, já arrumei todas as pontinhas aqui pra fora. Fiz isso com a ponta da tesoura, só tomem cuidado pra não furar o tecido, certo? E a abertura está aqui. Eu vou lá no ferro de passar e vou vincar essa costurinha, o tecido aqui pra dentro e passar bem essa pecinha pra ela ficar assentada. Já passei, ficou mais assentadinho, né, a parte do tecido. E eu vou escolher uma das partes de cima, que é a parte menor, tá? Essa aqui é a parte de comprido, certo? Então, eu vou escolher uma das partes menores e vou fazer uma costura de pesponto.
Prontinho. Feito isso, nós vamos posicionar aqui na parte do forro que tem a marcação do nosso molde, certo? Vamos posicionar ele aqui no meio, que ele vai ser o bolsinho da parte interna. Bom, vamos para as marcações. Aqui na parte de baixo, lembrando que tem a marcação do nosso molde aqui, certo? Então, aqui na parte de baixo, da marcação do molde pra cima, eu vou contar 4 centímetros e vou riscar. Tô usando um giz pra facilitar, certo? E aí, o que eu vou fazer? Dobro, eu posso fazer a dobra aqui, ó, desse tecido, bem no meio, tá, pessoal? Certinho. Aí eu vou saber onde que fica o meio. E aqui também, ó, posso fazer até uma marcação mesmo com o próprio giz, certo? E aí faço a marcação ali, posiciono aqui na parte de baixo onde tem aquela marcação que nós fizemos agora de 4 centímetros. Arrumo aqui nas laterais. E arrumo esse tecidinho também, agora ele tá aberto aqui, ó. Deixa eu virar ele aqui, pra ficar mais certinho, certo? Centralizo ele aqui no meio, lembrando que tem que ter a sobra aqui na parte das laterais, porque aqui vem a costura depois, certo? Desse jeitinho, agora eu passo uma costura daqui também aqui tem aquela costura de pesponto. Então, eu começo aqui, aqui e aqui. Já alfinetei também, pro meu bolsinho não sair do lugar enquanto eu estiver costurando, certo? Vamos passar a costura aqui, aqui e aqui. E com essa costura, essa parte onde tá aberta, eu já vou deixar fechado. Vou ajeitando aqui pra ficar tudo certinho. Prontinho, pessoal, o nosso bolsinho já está pronto. Já fui lá no ferro e também já passei pra assentar todo o tecido, né, que ficou amassadinho, certo? Temos o nosso bolsinho lindo, maravilhoso aqui. Vamos reservar essa peça. Eu separei também um pedacinho de tecido. Ele tem 11 por 6, certo? E eu separei nesse daqui, que é o tecido principal. Vamos fazer aquela dobrinha parecendo um viés. Dobrou as laterais para dentro e depois eu dobro aqui no meio, certo? Vamos passar uma costura aqui e outra aqui. Pessoal, não se esqueçam de deixar uma curtida e um comentário nesse vídeo. E se você não é inscrito aqui no canal, já deixa a sua inscrição aí também. Gente, eu sou apaixonada nesse tecido, essa oncinha meio tie-dye, bem colorido. Eu amo demais. Na descrição do vídeo vai ter o cupom de desconto para vocês também comprarem esse tecido. Pessoal, outra dica bem bacana é que eu quero personalizar essa peça, certo? Então, eu peguei aqui, ó, um pedacinho de couro montana, o sintético montana, certo? E vou posicionar ele aqui e passar uma costura, antes de costurar o nosso forro, certo? Então, eu vou posicionar ele aqui e costurar. Eu vou usar a fita dupla face para poder posicionar ele direitinho, para ele não escorregar na hora da costura. Já posicionei aqui. Ai, tô sem unha, já cortei toda a minha unha. Ó, já tirei a fita dupla face, aí eu venho com a régua, posiciono onde eu quero. Eu vou colocar ele um pouquinho mais pra baixo, desse jeito. Aí ele vai ficar retinho, né, pessoal, sem problema de ficar torto. Pronto. E agora eu passo a costura e na volta do couro montano. Pessoal, mais uma dica pra vocês. Quem não tem a máquina plotter de fazer filme de recorte, não tem também a máquina de bordar, né? E quer fazer as peças personalizadas, eu vendo os nomes prontos pra vocês personalizarem, tá bom? E ele vai assim pra vocês, prontinho, descamadinho, prontinho pra vocês personalizar. E assim, pessoal, ó, eu vendo por nome, certo? E vendo o alfabeto também para fazer iniciais dos clientes. Ele chega assim para vocês e é só posicionar aqui na parte de cima e vir com ferro de passar ou com uma caneta de strass, super fácil e tranquilo. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link do meu catálogo lá do WhatsApp, tá bom? Quem quiser pode comprar comigo. Prontinho, pessoal, já fiz a costura em toda a volta do montana, certo? Agora vamos para a montagem. Pessoal, eu tenho a parte da frente, que é esse daqui que eu vou personalizar, tá bom? Então, essa aqui é a parte da frente, essa aqui é a parte das costas. Na parte das costas, eu já posicionei a minha tirinha que nós costuramos. Posiciono ela aqui no meio. Ó, posso fazer um pique ou a marcação com o giz, certo? Vou posicionar ela bem aqui no meio, assim, e passo uma costura aqui. Prontinho, a nossa alça já está no lugar. Pessoal, na parte onde tem o nosso bolsinho, eu já cortei em toda a volta, deixando, tipo, menos, uns 2 milímetros, mais ou menos, eu deixei longe daquela marcação do molde, tá? É bem pouquinho mesmo, só pra ter uma margem de costura, certo? Então, vamos lá. E vamos para a parte da montagem do nosso bolso com o tecido de frente, tá? É o tecido da frente, a parte principal da frente. O bolsinho está aberto,
Ó, desse jeito. E esse daqui é a parte de cima. Então, venho aqui e posiciono dessa forma. Então, aqui é a parte de cima e aqui é a parte de baixo. Aqui o nosso bolsinho está fechado, certo? Posicione aqui, ó, direitinho. Vou colocar uns clipezinhos em toda a volta. Pessoal, já posicionei, lembrando que está frente com frente, certo? Já alfinetei, né? Coloquei os clipezinhos em volta. Ó, deu tudo certinho, tá vendo? As beiradinhas aqui, tudo correto. E agora nós vamos passar uma costura em toda a volta, deixando uma abertura aqui na parte de baixo. Não precisa ser uma abertura muito grande, mas uma que deixa a gente confortável para desvirar essa peça, certo? Já começo com o retrocesso aqui na parte de baixo, lembrando de deixar a abertura. E essa costura é com um pé de máquina ou um pouco menos de 1 centímetro, um pouquinho mais de meio centímetro e um pouquinho menos de 1. Quem tiver o calcador da máquina industrial, usa o calcador como base. Costura em toda a volta. Prontinho. Tudo costuradinho, agora eu vou desvirar aqui na parte de baixo. Pessoal, quase esqueço de falar. Nas partes arredondadas, nós vamos fazer os piques ou cortar com uma tesoura de picote, certo? Ó. Chegando próximo da costura. Prontinho. Agora eu vou lá no ferro de passar e vou assentar todas essas costuras. Já aproveito para repetir o mesmo processo nesse outro lado, certo? Posiciono desse jeito e passo a costura em toda a volta, deixando a abertura aqui na parte de baixo. Deixa eu escurecer. Deixo a abertura aqui, certo? Aqui é a parte de cima, onde tem a tirinha de tecido. Pessoal, com o nylon acoplado, essa peça vai ficar um pouquinho mais fina. Com a entretela também. Agora, com a manta R1, R2, ela fica um pouquinho mais grossa. Mas é só aumentar o ponto da sua máquina que não tem problema nenhum. Dá certo de costurar desse jeito. Eu vou lá no ferro e também vou passar essa peça aqui para assentar todas as costuras. Pessoal, já passei a peça, ó. Ela fica bonitinha. Passei bem passado, tá? Então, vamos lá para a montagem agora. As duas peças já estão desviradas, né? E agora a gente vai montar. Como que a gente vai fazer? Lembrando que essa aqui é a parte de cima e essa aqui é a parte de cima também, porque meu bolso aqui, ó, ele está aberto, certo? Então, vamos posicionar dessa forma. Vamos ajeitando aqui na parte dos cantos, ó. E já vou colocando uns clipezinhos aqui. Desse jeito. Nessas partes que vocês acharem que tá sobrando, tá saindo tecido pra fora, é só fazer assim, ó. Vai dobrando aqui a parte de dentro, a parte de fora, e ele se encaixa direitinho na sua peça, tá? Não se preocupe que vai dar certinho. É só usar sempre a mesma costura, tanto daqui quanto daqui na parte de dentro, que ela vai bater tudo certinho e vai ficar linda a peça, gente. Ó, é só ir colocando os clipezinhos, tá vendo? Pessoal, outra dica também, para vocês que não querem costurar uma peça muito grossa, vocês podem fazer a parte da frente com a entretela num estruturador, tá bom? Pessoal, já coloquei os clipezinhos, certo? Fica desse jeito. Olha como fica tudo certinho aqui na volta. E agora nós vamos passar uma costura em toda a volta. Lembrando que aqui é a parte de cima, então nós vamos deixar uma abertura, tá? Nós vamos começar aqui do topo, bem da quina. Ó, na quininha aqui, nós vamos fazer uma costura na borda, viu, pessoal? Não é uma costura de 1 centímetro, né? É na borda mesmo. E olha esse resultado. Se não é linda demais, super prática de fazer. Ela não fica grossa, ela fica fininha. Olha que legal! Eu amei o resultado, pessoal. Aqui na parte de cima nós colocamos aquele puxadorzinho e também ele serve para colocar as chaves, né? O chaveiro, para ser um chaveiro aqui também na parte de cima.
Aqui na parte da frente, eu deixei aquela tirinha de Montana pra gente poder personalizar, certo? E essa estampa tá linda demais, né, minha gente? Tem cupom de desconto pra vocês na descrição do vídeo, certo? Na parte interna, ó, vem o celular, que tá aqui, e cabe o celular maior também, tá? E aqui tem o bolsinho, que é pro porta-cartão, e também para o porta... Esqueci o nome, gente! Para a carteira de motorista, certo? Ó, a CNH, ele cabe aqui também. Fica fácil de guardar e fácil de tirar também, né? É super prático porque você pode levar no mercado, naquelas saidinhas rápidas também. E ela, ó, é super fininha. Eu gostei muito do resultado. Pessoal, quem passar da costura aqui na parte de cima e não conseguir colocar o celular, volta, descostura aqui e costura novamente até aqui, tá bom? Eu costurei demais, depois eu fui lá, usei aquele descosturador, certo? Só tirei um pontinho só que eu passei a mais, porque senão o celular ele fica apertado pra entrar, certo? Então a gente tem que deixar assim, ó, folgadinho do jeito que ele tá, certo? Então, a nossa pecinha está pronta. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e se você não é inscrito aqui no canal, já deixa a sua inscrição. Um beijo, até o próximo passo a passo.